Empresária humilha garçonete em festa, sem imaginar que o marido dela está vendo e... Tem histórias que a gente ouve e sente que não conseguiria reagir diferente do que aquela mulher reagiu. E essa é uma delas. A água voou pelo salão antes que alguém entendesse o que estava acontecendo. O balde de metal bateu na bandeja. A bandeja escorregou das mãos de Camila e o barulho cortou a música, cortou as conversas, cortou o ar daquele salão elegante, como se alguém tivesse puxado um fio. Todo mundo parou. E Camila ficou ali, parada no meio do salão, encharcada da cabeça ao peito, com a camisa branca de garçonete colada no corpo e os cabelos escorrendo água pela testa. Ela não gritou, não recuou. Só olhou para a mulher à sua frente com aquele olhar de quem está tentando entender o que acaba de acontecer. A mulher que tinha jogado o balde era Eunice Brandão. 62 anos, cabelos prateados cortados rentes, terno preto de quem não sorri por educação, sorri por estratégia. Dona Eunice era conhecida naquela cidade como uma mulher que tinha construído tudo com as próprias mãos. A empresa de buffet e eventos dela fornecia os maiores jantares da região, as festas mais caras, os casamentos que todo mundo comentava. Ela tinha chegado aonde estava sem ajuda de ninguém, e ela queria que todo mundo soubesse disso. E quando achava que alguém estava ameaçando o que era dela, Eunice não hesitava. Nunca tinha hesitado. O problema era que naquela noite o que ela achava que estava ameaçando estava completamente errado. E o marido dela estava vendo tudo do outro lado do salão. Renato Brandão tinha 65 anos, terno azul marinho, gravata escura. Estava de pé perto da mesa dos bebês, com uma taça na mão que ele tinha parado de segurar direito assim que viu a cena. O queixo fechado, os olhos fixos. Quem conhecia Renato sabia que quando ele ficava quieto assim, não era por falta de coisa para dizer. Era porque estava segurando tanta coisa que se abrisse a boca não conseguia prever o que ia sair. Mas para entender o que estava acontecendo ali naquele salão dourado, com seus lustres imensos e mesas cobertas de flores brancas, você precisa voltar alguns meses, porque essa história não começa na festa. Ela começa numa manhã comum, numa padaria de bairro, com uma garota que precisava de um emprego urgente. Camila Ferreira tinha 29 anos e o tipo de cansaço no rosto de quem dorme pouco faz tempo. Não era descuido, era peso. Ela tinha os cabelos escuros presos num coque apertado, os ombros um pouco curvados de quem carrega coisa demais, e uma determinação nos olhos que saltava antes mesmo de ela abrir a boca. Naquele dia, ela tinha saído cedo de casa, atravessado quase a cidade inteira de ônibus e entrado na empresa de eventos da dona Eunice para entregar currículo pessoalmente. Não porque estava desesperada, mas porque tinha aprendido com a mãe que presença conta mais que papel. A mãe. Inês Ferreira tinha 56 anos e estava há quase 2 anos se recuperando de um problema sério no joelho que não tinha sido tratado na hora certa. Não conseguia trabalhar como antes. Camila tinha assumido tudo, o aluguel, a comida, as consultas, e o dinheiro não fechava o mês inteiro fazia tempo. Quem a atendeu na recepção foi Rodrigo, o encarregado das escalas, um homem de uns 40 anos com um jeito tranquilo e uma simpatia honesta. Ele olhou o currículo, olhou para Camila e disse que eles estavam precisando com urgência, porque uma das garçonetes tinha desistido na véspera de um evento grande. Se ela podia começar no mesmo fim de semana, estava contratada em caráter temporário. Depois, a dona Eunice avaliaria. Camila disse que sim antes de ele terminar a frase. Ela trabalhou bem. Todos os que trabalhavam com ela naquele primeiro evento disseram isso. Discreta, atenciosa, rápida, sem errar pedido. E mais do que isso, tinha uma calma natural com os convidados mais difíceis, com aquele tipo de pessoa que trata a garçonete como mobília. Camila olhava nos olhos, falava baixo e resolvia. Rodrigo notou. Anotou mentalmente. O que Camila não sabia era que havia uma outra razão pela qual ela estava ali, naquela empresa, naquele salão. Uma razão que ela não imaginou nem por um segundo e que estava escondida dentro de uma história muito mais antiga do que ela.
Renato Brandão, antes de ser o marido respeitável de Eunice, antes de ser sócio silencioso da empresa da mulher, tinha sido dono de uma pequena construtora que quase quebrou completamente 28 anos atrás. Ele tinha contraído dívidas que não conseguia pagar, tinha perdido contratos um atrás do outro e estava prestes a perder a empresa inteira quando um homem apareceu. Seu nome era Gilberto Ferreira. Empreiteiro modesto, dinheiro simples, mas confiança sólida. Gilberto era pai de Camila, embora Camila na época fosse apenas um bebê que ele carregava nas fotos da carteira. Gilberto tinha feito um acordo com Renato, entrou como sócio temporário, injetou os recursos que tinha e ao longo de 3 anos ajudou a virar o negócio. Depois saiu, retomou sua vida, nunca pediu publicidade. Os dois mantiveram contato por anos. E quando Gilberto teve um problema de saúde sério e não conseguiu mais trabalhar, foi Renato quem, discretamente, enviou dinheiro para a família todo mês. Não porque era obrigado, porque se sentia em dívida. E quando Gilberto se foi, alguns anos mais tarde, Renato continuou enviando. Para Inês, para Camila, sem explicar de onde vinha. Eunice nunca soube. Ela sabia que Renato tinha tido um sócio antigo, mas os detalhes ela nunca quis saber. Renato era discreto por natureza e Eunice por ambição. Eles se encaixavam bem naquilo que um não precisava do outro. Mas tinha uma coisa que Eunice não controlava: a própria desconfiança. Ela tinha vivido a vida dela em alerta constante. Qualquer sombra virava ameaça. Qualquer proximidade de Renato com alguém que ela não conhecia virava suspeita. Não era ciúme romântico exatamente. Era algo mais profundo, mais antigo. Era o medo de perder o que tinha construído, de ter que voltar a ser quem era antes. Então, quando Eunice encontrou na gaveta do escritório de Renato, 3 semanas antes da festa, um envelope com o nome de Camila Ferreira e um recibo de transferência bancária do mês anterior, alguma coisa dentro dela virou. Ela não perguntou. Não era o tipo que perguntava. Era o tipo que resolvia. E resolveu, do jeito dela, na pior hora possível. Aquela festa era o maior evento do ano da empresa. Eunice tinha passado meses organizando. Era um jantar de gala para fechar um contrato enorme com um grupo de empresários da região. Tudo tinha que ser perfeito. Ela tinha escolhido pessoalmente cada detalhe, desde os lustres até as dobraduras dos guardanapos. E quando ela entrou no salão cedo para a última vistoria e viu Camila arrumando as mesas, algo travou dentro dela. Ela tinha pedido a Rodrigo que alocasse Camila para aquela noite. Rodrigo, que não sabia de nada, confirmou. Não entendia por que a patroa queria a nova funcionária justamente no evento mais importante, mas não questionou. Eunice ficou de olho durante toda a preparação. Procurava alguma coisa. Uma troca de olhar com Renato, um sorriso fora do lugar, qualquer confirmação do que ela já tinha decidido que era verdade. E não encontrava nada, porque não havia nada. Camila trabalhava. Renato estava do outro lado do salão cumprimentando os convidados. Eles não tinham se cruzado nenhuma vez. Mas então, aconteceu um momento que, fora de contexto, pareceu exatamente o que Eunice estava esperando ver. Renato estava caminhando em direção ao banheiro, Camila estava cruzando o salão com uma bandeja e os dois passaram pelo mesmo corredor ao mesmo tempo. Renato virou o rosto, olhou para ela e parou um segundo. O rosto dele mudou. Não foi sorriso, foi reconhecimento. Ele abriu a boca como se fosse falar, e Camila, sem entender aquele olhar estranho de um desconhecido, murmurou um "com licença", educado, e desviou o caminho. Renato ficou parado um instante. Aquela moça era a cara do Gilberto. Idêntica, o mesmo jeito de andar, os mesmos olhos escuros, o mesmo ângulo do rosto. Ele ficou olhando por um segundo com uma mistura de saudade e espanto. Eunice viu de longe e foi o bastante. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Ela pegou o balde de água que estava perto da estação de serviço, usada para o gelo dos vinhos, e atravessou o salão com uma determinação que não deixava dúvida de que o que viria a seguir não tinha sido por impulso,
Foi calculado, frio, e por isso foi ainda mais cruel. Olha, isto, quando eu cheguei nessa parte da história pela primeira vez, fiquei sem entender como uma mulher chegava naquele ponto. Não estou falando de raiva. Estou falando de fazer aquilo num salão cheio de gente, com funcionários, clientes, tudo. Existe uma frieza nisso que me perturbou. Ela parou na frente de Camila, que estava atravessando o salão com a bandeja, e jogou a água. O barulho parou tudo. Camila ficou ali, imóvel, com a água escorrendo pelo cabelo, pelo rosto, encharcando a camisa branca. Ela respirou fundo. Não gritou, não xingou. Só olhou para Eunice e disse em voz muito baixa, de um jeito que só quem estava perto ouviu: "O que foi que eu fiz para a senhora?" Eunice não respondeu. Olhou para ela com uma expressão que era quase satisfação, como se a humilhação por si mesma já fosse a resposta que ela queria dar. E foi aí que Renato chegou. Ele tinha atravessado o salão rápido, mais rápido do que a gravata e a idade permitiam, e parou a 1 metro dos dois. Vários convidados olhavam. Alguns funcionários tinham se afastado instintivamente, como quem não quer ser atingido por um raio que ainda não caiu. Eunice! A voz dele saiu baixa, tensa, como mola comprimida. "Não me venha com isso, Renato", ela disse sem nem virar o rosto completamente para ele. "Eu sei quem essa moça é." "Não", ele disse. "Você não sabe." Ela virou. Olhou para o marido com aquele olhar que vinha sendo guardado há semanas. "Encontrei o envelope. Encontrei os recibos. Todo mês, Renato. Todo mês você mandava dinheiro para essa menina sem me dizer nada." O salão estava em silêncio quase completo agora. Só o barulho baixo da música de fundo, que alguém tinha esquecido de desligar. Renato olhou para Camila. Ela estava com os braços cruzados sobre o peito, tentando não tremer, segurando uma dignidade enorme num momento que teria quebrado muita gente. Ele virou para a mulher. "Ela é filha do Gilberto Ferreira." Eunice abriu a boca, fechou. O nome tinha chegado nela como uma pedra. "Gilberto", ela repetiu quase sem voz. "O homem que salvou minha empresa quando tudo estava indo embaixo. O homem que entrou como sócio quando nenhum banco me emprestaria um centavo." Renato falava devagar, escolhendo cada palavra. Ele se foi há 4 anos, e eu prometi a ele que não ia deixar a família dele passar necessidade. Eu pago porque devo, porque se não fosse o Gilberto, não teria empresa, não teria nada. E você, ele parou, respirou fundo, você nunca me perguntou. Nunca quis saber de onde a gente tinha vindo antes de você entrar na minha vida. Eunice estava parada. O tipo de parado de quem está recalculando alguma coisa que não tem como recalcular. Camila do lado ouviu o nome do pai e fechou os olhos por 1 segundo. Quando abriu, tinha lágrima no canto, mas o queixo estava levantado. Meu pai nunca me contou, ela disse, muito quieta. Nunca soube que o senhor mandava esse dinheiro. Eu pedi para ele não contar, disse Renato. Não queria que você achasse que era obrigação. Era gratidão. Ainda é. A sala continuava em silêncio, mas agora era um silêncio diferente. O tipo de silêncio que precede alguma coisa grande. Rodrigo, o encarregado, tinha aparecido perto da porta da cozinha. 2 garçons mais antigos estavam olhando para Eunice com uma expressão que não era medo. Era outra coisa. Cansaço, talvez. O tipo de cansaço de quem tem histórias parecidas com a da Camila, mas nunca tinha tido um salão cheio de testemunhas para ouvir. Eunice olhou para o marido. Olhou para Camila. Olhou para os convidados, que ainda estavam de pé com as taças na mão, sem saber onde colocar os olhos. E pela primeira vez em muitos anos, Eunice Brandão não sabia o que fazer com o silêncio à sua volta. Ela deu um passo para trás. Pequeno, quase imperceptível. Mas Renato viu. Tinha uma coisa que Eunice não tinha calculado. Não era a exposição. Não era o constrangimento diante dos clientes. Era o fato de que, ao jogar aquela água em Camila, ela tinha jogado água numa lembrança que Renato guardava com mais cuidado do que qualquer coisa que eles tinham construído juntos. E esse era o tipo de coisa que não dava para desfazer com uma desculpa ou uma virada de assunto. Mas a história não termina aqui, porque o que aconteceu nos dias seguintes
foi, de certo modo, mais revelador do que aquele momento no salão. Camila pediu demissão na manhã seguinte. Rodrigo ligou para ela tentando convencer que não precisava, que a situação tinha sido uma exceção, que a empresa precisava dela. Camila agradeceu com educação e disse que não. Não era por orgulho. Bem, talvez fosse um pouco, mas era mais porque ela tinha entendido alguma coisa naquela noite que mudou a forma como ela via a própria vida. Ela foi visitar a mãe. Inês estava sentada na varanda quando Camila chegou, numa cadeira de palha, com um café na mão e aquele jeito cansado mas sereno que ela tinha desenvolvido nos últimos anos. Camila sentou do lado dela e contou tudo. Desde o começo. O dinheiro que chegava todo mês à empresa do Renato, o pai que tinha salvado um desconhecido décadas atrás, sem nunca ter falado em casa. Inês ficou ouvindo sem interromper. No final, ficou em silêncio por um longo momento. Seu pai nunca falou, ela disse por fim, porque achava que bondade não precisa de plateia. Camila engoliu em seco. Mas a senhora sabia? Do dinheiro? Sabia que vinha de alguém que devia algo ao seu pai, Inês disse. Eu imaginei que algum dia você ia descobrir. Ia chegar na hora certa. Tem coisas que a gente só entende quando ouve pela boca da própria mãe. Essa foi uma delas para mim também, enquanto eu ouvia essa história. Renato procurou Camila 2 dias depois. Não foi para o apartamento dela, não foi invasivo. Mandou uma mensagem curta pedindo para conversar. Quando ela pudesse, se quisesse. Ela aceitou. Eles se encontraram numa padaria simples perto de casa dela. Renato foi de calça jeans e camisa, sem a armadura do terno. Parecia mais velho assim. Ou mais real, talvez. Ele pediu desculpa primeiro. Não pelo que ele tinha feito, mas por não ter chegado antes, por ter deixado que a dívida com o pai dela virasse um segredo que acabou causando dano. Disse que tinha errado em não ser transparente com Eunice, mesmo que as razões fossem complicadas, e disse que, independente de qualquer coisa, ia honrar o que tinha prometido ao pai dela até o dia em que não pudesse mais. Camila ouviu tudo, tomou o café, e disse uma coisa que ele não esperava. O senhor não deve mais nada. Meu pai não fez o que fez porque queria receber de volta, e eu não quero ser a dívida da vida do senhor. Renato ficou olhando para ela. Então, o que você quer? Ele perguntou. Quero que o senhor me conte sobre ele. A voz dela quebrou um pouquinho ali. Eu era pequena quando ele se foi. Tenho pouquíssima lembrança, mas o senhor conviveu com ele, trabalhou com ele. Quero saber quem ele era fora de casa. Renato fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinha algo diferente no rosto, mais leve. Ele era engraçado, disse Renato. Coisa que a maioria das pessoas não sabia. Muito sério por fora, mas quando ele confiava em alguém, ele ria de um jeito que enchia o ambiente inteiro. Camila sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro em dias. Eles ficaram mais de 2 horas ali, naquela padaria simples, com o barulho do bairro lá fora. Renato contou causos do Gilberto no canteiro de obras, a forma como ele tomava decisão. O dia em que os dois tinham perdido um contrato importante, e ele tinha dito que quando uma porta fecha, você constrói uma janela. Camila ria e chorava às vezes ao mesmo tempo, e nenhum dos dois se preocupou com isso. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. E Eunice? Eunice ficou em casa por quase 1 semana depois da festa. Não adoeceu. Não precisava de médico. Precisava de um tempo que ela não tinha se dado em anos para olhar para si mesma sem a armadura. Ela não era uma mulher má. Era uma mulher que tinha construído uma identidade inteira em cima do controle, da desconfiança, da crença de que o mundo sempre estaria tentando tirar dela o que ela tinha conquistado com tanto esforço. E essa crença tinha uma raiz longa, que ia até uma infância difícil numa casa onde o que ela tinha sempre sumia. Ela tinha transformado isso em força, mas força sem direção machuca as pessoas ao redor. Rodrigo pediu para conversar com ela quando ela voltou. Com delicadeza, mas com firmeza, ele disse que aquele episódio tinha afetado a equipe inteira, que havia pessoas que pensavam em sair,
que a empresa podia perder bons funcionários por causa de um ambiente em que ninguém sabia quando podia ser o próximo. Eunice ouviu sem interromper, algo que ela raramente fazia. No final, ela perguntou: "Você está me dizendo isso porque tem coragem ou porque está querendo sair também?" Rodrigo pensou por um momento. "Estou dizendo porque me importo com o que a gente construiu aqui. E porque a senhora também se importa, quando não está com medo." Ela ficou olhando para ele por um longo tempo. "Você é atrevido, Rodrigo. A senhora me contratou assim." Ela não sorriu, mas o queixo afrouxou um pouco, e ele soube que tinha sido ouvida. O contrato da festa, para surpresa de muitos, não foi cancelado. Os empresários convidados tinham ficado desconfortáveis com a cena, mas um deles, o mais velho do grupo, tinha procurado Eunice no dia seguinte e dito algo que ela não esperava. "Nenhum de nós chegou onde chegamos sem cometer um erro que gostaríamos de poder desfazer. A questão é o que você faz depois." Ela não sabia ao certo se era generosidade ou estratégia, mas aceitou as palavras do jeito que vieram. Renato e Eunice tiveram a conversa que precisavam ter há muito tempo. Não foi fácil. Teve silêncio pesado, algumas palavras duras, o tipo de honestidade que dói antes de curar. Renato explicou o Gilberto por inteiro, desde o começo. Eunice ouviu. E no final, o que ela sentiu não foi o que esperava sentir. Não foi raiva. Foi uma espécie de vergonha silenciosa diante de uma história que era maior e mais bonita do que qualquer coisa que o ciúme dela tinha imaginado. "Por que você nunca me contou?" ela perguntou. "Porque você sempre teve dificuldade de acreditar que as pessoas fazem coisas boas sem querer algo em troca", ele disse com cuidado. "E eu não queria ver você olhar para o Gilberto com desconfiança. Ele não merecia isso." Ela não respondeu, mas ficou com aquelas palavras por muito tempo depois. Camila não voltou para a empresa de Eunice, mas a vida dela mudou de uma forma que ela não tinha planejado. Através de Renato, ela conheceu um pequeno restaurante que precisava de alguém com experiência em eventos para ajudar na gestão de banquetes. Era diferente de servir. Era organizar, planejar, garantir que tudo saísse certo. Ela tentou. Foi bem. Foi ficando. Inês melhorou do joelho com o tratamento correto, que finalmente ficou acessível. Voltou a trabalhar parte do tempo, numa costureira de bairro onde ela sempre tinha sido boa. Ficava animada quando tinha encomenda nova, e isso por si só já era uma forma de cura. E havia uma última coisa que aconteceu, meses depois de tudo aquilo. Eunice apareceu na padaria onde Camila e Renato tinham se encontrado. Não por acaso, ela tinha pedido o endereço para o marido. Chegou num dia comum, sem terno, com uma blusa simples e o cabelo preso de qualquer jeito, o que para ela era quase uma declaração. Camila estava lá, tomando café antes do trabalho. Eunice sentou. Pediu um café também. As duas ficaram um momento em silêncio. "Eu não vim pedir desculpa pelo que eu acho que você quer ouvir", Eunice disse por fim. "Vim pedir desculpa pelo que eu de fato fiz, que foi tratar você como se você fosse uma ameaça quando você era uma pessoa trabalhando. Você não merecia aquilo." Camila olhou para ela. A mulher na sua frente era a mesma do salão, mas parecia menor. Não de tamanho, de peso, como se tivesse largado algo que carregava há muitos anos. "A senhora sabe o que me segurou naquela noite?" Camila disse. Eunice fez que não com a cabeça. "Minha mãe sempre dizia que quando uma pessoa te humilha na frente dos outros, ela está mostrando quem ela é, não quem você é." Eu pensei nisso enquanto a água escorria pelo meu rosto. Eunice ficou olhando para ela. Depois olhou para o café. Depois voltou para Camila. "Sua mãe é sábia." Era a frase preferida do meu pai. Ela só repetia. As duas ficaram em silêncio por mais um momento. Não era o silêncio de antes. Era outro tipo. "Você vai aceitar o que eu te devo?" Eunice perguntou. "A senhora não me deve nada." "Não é o que eu acho." "Então deixa eu te dizer o que eu aceito", Camila disse, e havia uma firmeza naquilo que não era hostilidade, era só clareza. "Trate bem as pessoas que trabalham para você. Não por mim,
por elas. Isso é o que você me deve. Eunice não respondeu, mas quando se levantou para ir embora, ela deixou na mesa um cartão com o nome da empresa e o número de Rodrigo. Embaixo, com a caligrafia cuidadosa de quem escolheu as palavras, estava escrito: "Se um dia precisar de uma indicação, pode usar meu nome." Camila ficou olhando para o cartão por um longo tempo depois que ela saiu. Depois dobrou, colocou no bolso e foi para o trabalho. Fim da história. Você sabe o que ficou comigo nessa história? Não foi a cena do balde, que é perturbadora e intensa, foi a frase da mãe da Camila. Quando uma pessoa te humilha na frente dos outros, ela está mostrando quem ela é, não quem você é. Simples assim, e tão difícil de lembrar no momento em que você está encharcado no meio de um salão. Conta pra gente o que você achou dessa história. Você teria reagido como a Camila ou teria respondido diferente? Deixa nos comentários. Eu leio tudo com carinho. E se você é de longe, conta de onde está assistindo, isso me alegra muito. Não esquece o like e, o mais importante, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias.